Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais uma aula aqui no EducaMaker comigo, o Luciano, o seu professor de Sociologia. Antes de dar sequência na aula e te contar qual é o tema de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber as notificações do EducaMaker, curtir, compartilhar e se quiser também mandar os seus comentários e pedidos sobre temas que estão te deixando angustiado e que a gente pode te ajudar. Valeu? Pessoal, você deve ter acompanhado no mês de maio de 2019, uma campanha promovida sobre chamada de Maio Amarelo, sobre os altos índices de acidentes e mortes no trânsito brasileiro. Então essa campanha tenta demonstrar para a população e sensibilizar as pessoas em torno do trânsito no Brasil, que tem sido visto como um trânsito muito violento. Se não me engano, é a 8ª causa de mortes na sociedade brasileira. Então é muito grave, é muito sério. Na verdade, pessoal, a Semana Nacional do Trânsito é lembrada todo mês de setembro, próximo ao dia 25, mais ou menos entre o dia 18 e o dia 25. No dia 25 é o dia em que foi sancionado e passou a valer o Código do Trânsito Brasileiro em 1997. Então, em setembro, nós temos um evento ligado ao trânsito e esse ano, excepcionalmente, nós temos um outro evento. Mas, o que a sociologia tem a ver com essa história do trânsito? Bom, pensando então que as pessoas se locomovem, né, e usam o trânsito, seja a pé, bicicleta, com transporte coletivo como ônibus, com transporte particular como carro, agora com a oferta de transportes, com o mercado de transportes, como por exemplo o táxi, Uber, Cabify e outras empresas que oferecem, né, a locomoção para as pessoas. Então o que a sociologia tem a ver com isso? Bom, pessoal, se nós estamos pensando que o trânsito, nós todos estamos no trânsito, que nós todos usamos as vias públicas para realizar as nossas atividades, então o simples fato de haver seres humanos se locomovendo e interagindo nas ruas da cidade, enfim, nós, na sociologia, poderemos pensar se o índice de morte está tão alto assim, a sociologia pode ajudar, tá certo? E, para a gente poder refletir sociologicamente sobre o trânsito, eu trouxe aqui algumas imagens, ó. São algumas imagens que eu peguei aleatoriamente aí pela internet. Aqui tem o link de um videozinho que mostra sobre o Pateta, aquele personagem da Disney. No trânsito é um filminho muito legal. E o autor que nós vamos conversar, pessoal, é o sociólogo estadunidense Charles Wright Mills. O Charles Wright Mills escreveu um livro chamado A Imaginação Sociológica. A ideia do Wright Mills é fazer com que o cidadão utilize a sociologia como uma ferramenta do dia a dia, do mesmo jeito que nós utilizamos, por exemplo, a matemática, não sendo matemático, para fazer contas, né? Quando nós compramos alguma coisa para conferir o troco, para oferecer um produto para alguém e dar de repente algum desconto e usarmos a porcentagem. Quer dizer, para a física, sem ser físico, quando nós estamos no trânsito e começamos a observar a velocidade em que estamos, se estamos muito próximos ou muito distantes, ou distantes de algum carro, para diminuirmos a velocidade, porque vamos sentindo, nos dias de chuva, por exemplo, que o atrito do carro com o asfalto vai ficando mais fragilizado, quando nós, sei lá, né, misturamos alguma coisa na comida, alguma coisa que é venenosa também não, né, é muito pesado falar disso, mas quando a gente em casa, né, vai ver se a água já está fervendo, nós percebemos pelas bolinhas que ela já atingiu o seu ponto de ebulição, enfim. Então veja, sem ser químico, sem ser matemático, sem ser físico, você usa os recursos que tem. O Mills quer que você use também a sociologia desse jeito. Então o que é essa imaginação? A imaginação sociológica é fazer com que as pessoas possam refletir e criticar a sua realidade, fazendo uma conexão entre a biografia pessoal e o contexto sócio-histórico mais amplo ao qual nós estamos inseridos. Nesse sentido, pessoal, é preciso perceber que nós vivemos, né, nesse mundo social, nós podemos dividir a realidade em duas esferas. Primeiro, a esfera particular, que são as relações que envolvem o nosso círculo mais íntimo, as nossas relações pessoais, como as nossas relações com os amigos, com a família, com os vizinhos, com os colegas do trabalho.
os impactos que ocorrem na esfera particular são perturbações pessoais. Nós ficamos tristes ou bravos com algumas pessoas, por exemplo, são alguns desses impactos. Por outro lado, a outra esfera é a esfera pública, que envolve, então, as relações com as instituições e com pessoas que estão longe do nosso círculo social. Nesse sentido, então, nós estamos falando das relações econômicas, políticas, internacionais, bélicas, da qual o trânsito faz parte. Quer dizer, o trânsito está, então, na esfera pública. Nós interagimos uns com os outros, com trabalhadores, com famílias, com ciclistas, com pedestres, com o transporte coletivo. Nós interagimos, por exemplo, com as autoridades que aplicam as leis. Está entendendo? Né? Quer dizer, os impactos na esfera pública aparecem para nós como questões sociais. Então, nessa aula, nós vamos ter a possibilidade de ver as perturbações e as questões sociais e fazer essa reflexão, usar a imaginação sociológica proposta, então, por esse brilhante sociólogo, o Charles Wright Mills. Dá uma olhada, então, aqui, pessoal. Por que um maio amarelo? O que o DPVAT, né, dados obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo, percebeu é que de 2016 para 2017 houve um aumento no número de mortes em acidentes relacionados com veículos automotores. E aí a gente pode pensar, bom, houve um aumento no número de mortes, e qual é o impacto que está por trás disso? Qual é a questão social por trás disso, tal qual queria Charles Wright Mills? E o que isso tem a ver, então, com as questões sociais? Repare aí, pessoal, o impacto econômico provocado por esses acidentes, no que se refere ao PIB, 199 bilhões de reais relacionados a pessoas que deixaram de trabalhar, gastos com saúde, pessoas que deixaram de consumir. E olha o que mais isso impacta socialmente, isso envolve as nossas vidas. Veja bem, com relação ao SUS, cerca de 200 milhões gastos apenas nas internações de feridos em acidentes. O custo total dos acidentes de trânsito está estimado em 400 bilhões. Então nós podemos aí mais ou menos fazer um bolo de quase 250 bilhões de reais perdidos com acidentes de trânsito, mas o mais importante, foram 47 mil vidas perdidas. Isso que é o pior dessa história. E aí, pensa no impacto na esfera particular, que o Mills chama de perturbações. São famílias que ficaram tristes, noivas que ficaram por casar, filhos que ficaram órfãos dos seus pais. Quer dizer, a dor, e tem mais, aquele que provoca o acidente também, se tiver o mínimo de humanidade, não vai se sentir bem pelo resto da vida, certo? Então pensa nessas perturbações. Olha a correlação do Mills, hein? Você tem as questões sociais, batemos a esfera econômica, e as perturbações pessoais, que são os impactos que acabaram causando danos na família das pessoas. A maior parte das vítimas, a parte mais vulnerável são os pedestres, ciclistas e motociclistas. As causas para tantos acidentes: excesso de velocidade, embriaguez ao volante, cansaço e outros hábitos imprudentes dos motoristas explicam 90% das fatalidades. Um outro hábito imprudente, por exemplo, sabe aquele trechinho entre o nosso caminho e a nossa casa, que é contramão e que a gente desce? É aí que o acidente acontece. Muito bem. Mais informações, pessoal. Nesse gráfico, você consegue perceber, por exemplo, a distribuição de mortes por faixa etária. Então veja, a maior parte das pessoas que são vítimas dos acidentes de trânsito são, adolescentes, jovens e adultos que acabam perdendo a vida, e uma boa fatia aqui das pessoas que já são adultas e entrando para a fase idosa. Dando uma olhada então nessa tabela, você vai perceber, infelizmente, a distribuição de mortes por idade e modalidade de transporte. Chamamos a atenção aqui, para o número de mortos entre 0 e 14 anos, que são pessoas que se locomovem a pé, portanto são vítimas de alguém que acaba as atropelando, e
se essas pessoas não dirigem, são vítimas porque são passageiros daqueles que estavam dirigindo. De 15 a 29 anos, pessoal, repare então, já são pessoas que ou são passageiros ou já estão, né, na condução do seu veículo, a maior parte deles motociclistas, mas também com seus automóveis. Reparem, entre 30 e 49 anos, também, né, motociclistas, aqueles que têm os seus automóveis. 50 a 69, pedestres e condutores de automóveis. E os mais de 69 anos, veja bem, né, provavelmente tenham sido atropelados aqui. Então dá pra gente interpretar esses números, né, a partir da imaginação sociológica. Lembre-se mais uma vez, são pessoas que às vezes estão indo comprar pão na padaria próximo de casa, estão dando uma volta com o seu cachorrinho, levando o cachorrinho para dar uma voltinha no quarteirão, ou saíram para fazer o seu esporte, ou estão indo a pé ao trabalho, ou estão indo de bicicleta por lazer ou por trabalho e que acabam tendo a vida ceifada. O Brasil, então, ó, tem a lei número 9.503, sancionada em 23 de setembro de 97. No começo desse vídeo eu falei 25 de setembro, que é quando ele passa a valer. O Código de Trânsito Brasileiro, então repare, pessoal, eu trouxe aqui uma imagem do Código de Trânsito Brasileiro que está um adulto e uma criança atravessando na faixa de pedestres. Quer dizer, no fim, né, como dizem, no trânsito todos nós somos pedestres, mas todos nós somos e fazemos o trânsito. Então, quais são as medidas que o Código de Trânsito trouxe para nós e que provocou uma mudança dos nossos hábitos? Então, repare aqui, em 97, passou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança. Pode parecer uma bobagem, mas como assim, professor? Não era obrigatório? Não, sempre foi obrigatório o uso do cinto de segurança. No entanto, as pessoas não existia uma efetividade, um aprofundamento na hora de utilizar esse cinto. De 97 para cá, então, né, dificilmente você vai ver alguém se locomovendo pela cidade sem o cinto de segurança. Também, pessoal, em 2008, passa a valer a chamada Lei Seca, não confunda com a Lei Seca do começo do século XX, hein? Cuidado, hein? Passa a valer a Lei Seca, que é a proibição de ingestão de bebida alcoólica e combinação com volante, o que nunca combinou. Repare, pessoal, o dado mais interessante aqui, você vai ver aqui no nosso slide, é que as pessoas que se envolvem em acidentes por ingestão de bebida alcoólica são pessoas que já têm curso universitário. E aqui, pessoal, para você que vai fazer o Enem e que quer algumas dicas para a redação, nós colocamos aqui alguns elementos relacionados à prevenção. Não use o celular. O uso do celular aumenta em 400% o risco de acidente. Caramba, hein, bicho? Beber nem pensar. As pesquisas apontam que não há possibilidade de alguém consumir bebida alcoólica e pegar um carro. Isso vira uma arma na mão desse motorista. Mantenha a distância entre os veículos, quer dizer, uma distância segura. Andar colado, sair com pressa, isso aumenta o índice de acidentes. Pessoal, é preciso revisar o veículo, respeitar os limites de velocidade e, não se esqueça, use o cinto de segurança, mesmo quando você é passageiro ou está no banco traseiro do carro, beleza? No ônibus, cuidado. Bom, uma última reflexão com relação à imaginação sociológica. Eu falei última? Última não. Penúltima. Dá uma olhada aqui, ó. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo fez uma pesquisa e, a partir dos dados da pesquisa, Origem e Destino 2012, do metrô de São Paulo, detectaram o seguinte. Eu quero que você perceba esses dados aqui e relacione isso a questões de gênero e classes sociais. Então veja bem, ó, só para a gente falar dois aqui, para não ficar muito longa a nossa, para não ficar lendo aqui, enfim, isso aqui você dá um stop aí na sua, você dá uma pausada nesse vídeo aí na sua casa e vê, né, esses dados com mais tranquilidade. Mas veja bem, mulheres usam mais o transporte coletivo e andam mais a pé do que os homens. As mulheres, 74% delas, 62% deles. Em uma família com ganhos mensais menores que R$ 1.244, 50% das viagens das mulheres são feitas caminhando e 28% são feitas pelo transporte coletivo, no caso ali,
o ônibus. Então, e aqui nós temos outras informações que vão colaborar para a sua redação e para a expansão da sua imaginação sociológica. Pessoal, aqui é uma questão particular, eu confesso para você, quem me conhece aqui, né, os meus colegas, meus amigos, minha família, sabe que eu adoro bicicleta e tenho isso como o meu esporte principal. Agora veja bem, e também uso a bicicleta para trabalho. Hoje, eventualmente, não vim de bicicleta para gravar essa aula aqui no Educamaker, mas fala aí, Mariano, venho sempre ou não venho? Vem sempre, Lu. Sempre de bicicleta. Sou fã da bicicleta. Agora preste atenção, quem é esse ciclista? A maior parte dos ciclistas, a maior parte das pessoas que usam a bicicleta são pessoas de baixa renda porque tem isso como meio de transporte. Né? Eu que utilizo, por exemplo, a bicicleta, eu utilizo também para trabalhar, mas por uma opção, no entanto, também como lazer, é claro. Então, veja aqui, pessoal, o perfil do ciclista é uma pesquisa de 2015. A maior parte das pessoas usam para o trabalho e são pessoas de baixa renda. Felizmente não é o meu caso, a baixa renda, e felizmente é o meu caso, sim, eu uso bastante para trabalhar. Estudo, fazer compras e também para o lazer. E se você é de Brasília, deixe o seu comentário aqui, nos conte mais, pelo seguinte, eu peguei esse dado aqui na internet, que são os voluntários de Brasília que criam um bicicletário comunitário. Dá um toque para nós aí, diz aí se está funcionando ainda, se existe esse bicicletário, se você já utilizou, comente aqui com a gente, deixe aqui o seu comentário. Beleza, pessoal? Ó, não se esqueça, antes de te dar tchau, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mais uma vez se inscreva, clique no sininho para receber as notificações do Educamaker. Beleza, pessoal? Fica a dica aqui de mais uma aula aqui no Educamaker, comigo, Luciano, o seu professor de Sociologia. Tchau!